análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Carlos Ferreira. Eu acho engraçado alguém mandar outra pessoa ter humildade. Calçar a sandália da humildade. Quando alguém diz isso de público, já está deixando de ser humilde. É engraçado. E eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, o que é ser humilde? Ser humilde é viver dando bronca em pessoas que trabalham para você por qualquer coisa? Vestir as melhores roupas? Ser humilde, meu caro amigo, minha cara amiga, é dar uma entrevista no programa de rádio dizendo que o outro não é humilde? Humildade é dizer que fulano ou cicrano comeu na minha casa, do meu pirão, do meu prato. Isso é humildade? Humildade seria reconhecer o que de bom faz pela minha cidade, pelo meu povo, pela minha gente, aquele que eu acho que não deveria estar onde está, mas o destino quis colocar. O que é verdadeiramente ser humilde? É passar 3 anos e 6 meses sem receber ninguém e abrir as portas da casa faltando 6 meses para a eleição e até entrar na cozinha das pessoas e ajudar no preparo da comida? Isso é ser humilde? Ser humilde é... Me diga você que está me ouvindo agora. Ser humilde é não reconhecer que alguém fez o bem à minha própria família e hoje eu dou as costas a esse alguém? O que é verdadeiramente ser humilde? Ser humilde é permitir que pessoas que eu pago esculhambem os outros? Onde está a humildade? Qual é a moral que eu, que financio uma campanha de esculhambação contra alguém, eu posso dizer que sou humilde ou mandar alguém ser humilde? Somente o fato de você dizer que determinada pessoa não calçou a sandália da humildade, mostra que você está descalça. Humildade, quem tem, não precisa dizer. Os atos por si só falam. Quando você, e isso a Bíblia diz, quando você ora a Deus, não precisa orar para todo mundo ouvir, ou de joelhos numa igreja. Não, orar a Deus é estar só você e Ele no seu quarto, ajoelhar e conversar com Ele. Ser humilde não é para ir para a igreja e tomar a comunhão para que todos vejam, mas é se isolar no quarto da sua casa, no seu quarto, e pedir perdão a Ele pelos seus pecados. O que é humildade? Humildade é usar cargo público para empregar e aposentar a família inteira no serviço público? Isso é ser humilde? Ora, humildade, quando eu passo maior parte da minha vida no poder, e os meus familiares todos com salários altos, enquanto que o pobre que vota em mim amarga o dissabor de conviver com o salário mínimo e às vezes nem isso. E quando pede alguma ajuda, recebe não. Onde está a humildade? Em não aceitar que uma pessoa que vem de uma origem humilde se sobressaia num cargo mais do que eu? Onde está
a minha humildade? Eu seria humilde se eu reconhecesse que o meu adversário está fazendo mais do que eu fiz. E dá graças a Deus por isso, porque ele não está fazendo para ele, ele está fazendo para o meu povo. E ser humilde é reconhecer a derrota. Não necessariamente bater palmas para quem ganhou de mim, mas reconhecer a sua positividade. Porque, meus amigos, disputar um jogo não significa ganhar sempre. E o sabor, muitas vezes, da vitória não é maior do que o sabor de quem sabe perder. Ser humilde é não estender a mão para a própria família na hora que pode. Causar a derrota de um familiar meu é ser humilde? Ser humilde é fazer acordos brancos, parcerias extraoficiais, para tentar enfraquecer um que eu acho que é meu inimigo ou meu adversário comum? Ser humilde é não reconhecer o acerto dos outros? Que humildade é essa? Ser humilde é sair de casa de carro com o ar-condicionado e o vidro fechado da esquina de casa para a prefeitura? Isso é ser humilde? Onde está a humildade de quem orienta os outros a calçar a sandália da humildade? Quem assim faz esquece de calçar a sua própria sandália. Meus amigos, minhas amigas, é difícil o conceito da humildade. É tão difícil que, ao você dizer que o outro não é, você está deixando de ser humilde. Porque a humildade pregada por Cristo é reconhecer o próximo como a si mesmo. E se eu digo que o meu próximo está cometendo ou não presta, eu estou deixando de ser humilde. Mas esse exemplo cabe como uma luva para quem assim agiu. Eu, prefeito ou prefeita, uso o carro com ar-condicionado e vidros fechados para percorrer 100 metros. Isso não seria ostentação do poder? E como é que eu tenho coragem de aconselhar os outros a serem humildes? É difícil, mas é muito difícil dizer que eu sou humilde. Ser humilde é estar num palanque, numa inauguração de uma obra que eu não fiz, que eu não soube, que eu não tive a competência, e quando o outro faz dizer, era o meu sonho. Ou seja, é não reconhecer o valor dos outros. Isso é ser humilde? Onde está a humildade de quem não tem coragem de enaltecer o valor dos outros? Mesmo esses outros sendo meus aliados. Pois não, eu tenho a oportunidade de, no microfone, reconhecer que Ângelo Márcio é um grande operador. Mas eu não vou dizer, porque eu tenho inveja dele. Isso é ser humilde? Não. Humilde é chegar aqui e dizer assim, o meu programa só é sucesso porque a minha equipe é muito boa. Os meus repórteres, o meu operador, o meu produtor, que hoje, sem dúvida, é o melhor do estado. Porque o âncora do programa leva como sucesso do seu programa 10%. Os outros 90% precisam ser divididos entre os que formam a equipe e os ouvintes. Aí, o político, o deputado, por exemplo, que tem na prefeitura um aliado, e esse aliado está trabalhando muito bem, está pagando salários em dia, está fazendo muitas obras, mas eu, como deputado, não vou para a Assembleia falar sobre isso,
porque eu tenho inveja dele e não vou enaltecer o seu trabalho. Onde é que está a sua humildade? É difícil o conceito do que é ou de quem é humilde verdadeiramente. Humildade, sabe quem tem? E fé? Aquele cego que quando Jesus está passando, ele diz: Jesus, filho de Davi. Vejam, viu? Se for do teu querer que eu enxergue. E Jesus, virando-se para ele, diz: eu quero ver. É isso. Porque ele poderia muito bem dizer assim: Jesus, eu quero enxergar. Mas não, ele diz: se for do teu querer. Se for do teu querer. Porque eu quero enxergar. Mas o senhor pode achar que eu não mereço isso. E Jesus disse: eu quero ver. Espere. E eu tenho um prefeito de uma determinada cidade que sempre esteve no meu grupo, que sempre foi leal ao meu grupo e à minha família, e ele se notabiliza pela correção no tratar com o dinheiro público, e ele melhora as condições de vida do meu povo, e ele melhora as condições de vida dos servidores do meu município, e ele valoriza os meus eleitores, os meus familiares, e eu me fecho no meu mundo sem reconhecer que ele está fazendo bem ao meu povo por um simples sentimento de inveja. Porque eu tive a condição de fazer e eu não fiz, e ele está fazendo, e eu não quero que os outros saibam que ele fez o que eu não tive competência para fazer. Isso é ser humilde? Eu li, Orelha, ontem no Facebook, o jornalista e radialista Flávio Lima colocou assim: 25 anos de radiocultura. Obrigado, Senhor. Né? E eu coloquei embaixo assim: uma carreira de sucesso. Você merece. Aliás, eu coloquei uma história de sucesso. Você merece. E ele colocou embaixo: mas você faz parte dessa história porque foi você que me empregou na radiocultura. Isso é ser humilde. Ele era operador. Quem o transformou em locutor foi Carlos Ferreira, quando eu era diretor da Rádio Liberdade. E quando ele foi demitido da Rádio Liberdade, eu o levei para a Rádio Cultura, porque eu estava dirigindo a Rádio Cultura. Ele poderia ficar calado, mas ele reconheceu. Agora, tem alguém que vai para a imprensa dizer que é humilde e mandar os outros calçar a sandália da humildade, quando eu não dou exemplos para isso? Quando eu vivo no meu mundo, com os meus empregados e aposentados, com os meus ganhando bem nos órgãos públicos, porque eu usei o meu mandato para beneficiar a minha família, em detrimento dos outros que votam comigo. Quando eu só tenho não o tempo inteiro, e só uso sim na época da eleição, que humildade é essa? Meu Deus, humildade é reconhecer quem faz o bem. Mesmo que eu não goste daquela pessoa, olha, mas ele é uma pessoa do bem. Mas não. Onde está a humildade de quem não reconhece o valor dos outros? Onde está a humildade de quem tem a oportunidade de reconhecer o valor dos outros e não reconhece e não faz? Porque eu não fiz e ele está fazendo. Que humildade é essa? Não é todo mundo que pode falar em humildade. A humildade deve ser atribuída a quem verdadeiramente pensa no próximo como em si mesmo. A partir do momento
que eu não reconheço o valor do meu próximo, eu não estou sendo humilde. Eu diria mais. A partir do momento que eu digo que o meu próximo não é humilde, eu não estou sendo humilde. Eu deveria dizer isso a ele, não publicizar. Eu não preciso dizer ao mundo que Carlos Orelha não é humilde. Não, eu chamo ele e digo: eu acho que você deve agir assim. E a partir do momento que eu vou para órgãos de comunicação dizer que ele não é humilde, eu não estou sendo humilde. Como seria bom se tudo aquilo que essas pessoas falam fosse verdadeiro. O amor pela minha terra. O amor pelo meu povo. A dedicação pela minha terra. A dedicação pelo meu povo. Com os parentes todos empregados, muitos aposentados através do meu mandato. Me dado pelo povo que eu digo que amo, mas que continua pobre e desempregado. Não. Humildade não é para todo mundo. Humildade é para quem verdadeiramente segue os ensinamentos de Cristo. Que é difícil, meus amigos. Como é difícil ser humilde. Como é que eu digo que sou humilde e chego num órgão de comunicação e digo que fulano e beltrano comeu na minha casa? Como se fulano e beltrano não tivesse casa. Como se dissesse: não, você tem que viver debaixo dos meus pés o tempo inteiro, porque você comeu da minha comida. Pelo amor de Deus, que humildade é essa? É não reconhecer aquele que caminha com as suas próprias pernas? Ou aqueles que, através da política, obtiveram um certo conceito de liderança, mas eu não vou reconhecer porque a liderança tem que ser minha? Onde está a humildade? De se perpetuar no poder? De estar num cargo político o tempo inteiro? Não abrindo espaço para as novas gerações? Isso é ser humilde? Não é. Não é. Verdadeiramente não é. Chorar não é. Não significa necessariamente demonstração de humildade. Muitas vezes as lágrimas derramadas são lágrimas de façantes. São lágrimas que não significam necessariamente sofrimento. Que não significam necessariamente que eu que estou chorando sou humilde. Não. Muitas vezes as lágrimas são frutos do ódio que eu sinto pelo meu próximo. Da inveja que eu nutro pelo meu próximo. Do sentimento de arrogância que eu tenho porque o meu próximo se destacou mais do que eu. As lágrimas, meus amigos, muitas vezes não significam humildade. Ao contrário, as lágrimas, depende de quem as coloca, significa arrogância de quem não sabe reconhecer o valor dos outros. É aquele sentimento ruim que fica o tempo todo batendo na minha cabeça: eu tive a oportunidade e eu não fiz, e ele ou ela está fazendo. E aí, ao invés de eu me sentir bem, eu me sinto mal, porque eu perdi a liderança para determinada pessoa. Esse sentimento, o sentimento da inveja, é o sentimento que não combina com a humildade. O sentimento da arrogância é que não combina com o sentimento da humildade. Humilhar os outros não é ser humilde. E eu humilho a pessoa quando eu digo que essa pessoa não pode andar com as próprias pernas porque comeu na minha casa. Porque começou depois de mim.
porque veio depois de mim. Ele não pode ou ela não pode ser mais poderoso ou mais poderosa do que eu. Ele ou ela não pode ser líder, porque eu é que tenho que liderar. Quando se pensa assim, não se pode mandar ninguém calçar as sandálias da humildade. Porque as sandálias que eu recomendo que ele calce vão fazer falta a mim. E eu mandarei descalço, trilhando o caminho do ódio, da inveja e da arrogância. Portanto, quando for pedir para alguém calçar as sandálias da amizade, pense bem. Primeiro, calce as suas sandálias. Boa tarde, Sergipe. Carlos Ferreira, jornalismo com respeito ao ouvinte, independência e credibilidade. Lembre-se que Cristo deu o outro lado quando foi espancado. Lembre-se que Cristo perdoou os que tanto mal lhe fizeram. Quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ser humilde não era apontar os defeitos dos outros. Lembre-se dos ensinamentos de Cristo, porque quem verdadeiramente é cristão, e cristão não é aquele que vai à igreja aos domingos, mas que mantém uma leitura regular da Bíblia, que ora, que ama o seu próximo como a si mesmo, que não inveja, que não é arrogante, que não tem ódio. Seguir os ensinamentos de Cristo não é ir para a igreja comungar aos domingos e sair dali falando mal dos outros e não reconhecer o trabalho daqueles que fazem o bem às pessoas. Humildade não é para todos. Antes de mandar alguém calçar as sandálias da humildade, calce você mesmo.